Graça e paz aos meus irmãos do Grupo Adventistas do Sétimo Dia, corrente de oração, unidos em oração de todos os lugares que nos ouve. Bendito seja Deus, por mais uma oportunidade de estudarmos a sua palavra. Vamos orar. Bondoso Deus e Pai, nos acompanhe nesse momento com o estudo da tua palavra. Que o teu Espírito Santo seja o nosso professor, em nome de Jesus. Amém. Queridos, ainda com o nosso tema, sinais de que Cristo voltará em breve, estava Jesus falando aos seus discípulos. Nosso verso de hoje está em Mateus 24, versículo 3, que diz: No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado quando aproximaram deles os discípulos em particular e pediram: Dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos. E aqui Jesus começa a enumerar os sinais, né? E ontem eu comentei com vocês que Jesus declara haver sinais no sol, na lua. Você sabia que ao longo da história esses sinais têm se cumprido? Para você ter uma ideia, Jesus falou de sinais no mundo social, Jesus falou de sinal no mundo natural. E olha bem, no dia 19/5 de 1780, cumpriu-se a profecia do escurecimento do sol e da lua. Queridos, aquele ficou conhecido na história como o dia de trevas. Diz que em pleno meio-dia as pessoas apalpavam porque não conseguiam enxergar. Também vimos a queda de meteoros no dia 13 de 11 de 1833. Então nós vemos que os sinais eles vêm se cumprindo. E a história tem nos mostrado, não é, que em breve Jesus verdadeiramente voltará. Mas olha o que Jesus ainda fala. Ele diz assim: e haverá sinais no sol e na lua, e na terra angústia entre as nações. E os que contemplam esses prenúncios de sua vinda devem saber que está próximo às portas. As nações estão agitadas. Você tem visto que as nações estão com espírito de guerra, né? Estão agitadas. Tempo de perplexidade se acha diante de nós. O coração dos homens está desmaiando de terror pelas coisas que sobrevirão. Mas olha ainda, que sobrevirão ao mundo. Mas os que creem em Deus ouvirão sua voz no meio da tormenta, dizendo: Sou eu, não temas. Por quê? O medo nos impede de avançar. Estranha e momentosa história está sendo registrada nos livros do céu, diz a serva do Senhor. Eventos que, segundo foi declarado, precederiam de perto o grande dia de Deus. Todo mundo está em agitação. Mas Jesus falou também que no mundo religioso surgiriam os falsos profetas. Como um dos sinais da destruição de Jerusalém, também havia naquele tempo falsos profetas, levavam as pessoas para o deserto, magos, exorcistas, pretendendo um miraculoso poder, arrastava o povo após si as solidões das montanhas. Mas esta profecia foi dada também para os últimos dias. E nós temos visto aí toda espécie de engano, falsos profetas dizendo que a lei de Deus foi abolida. Querido, isso é uma das piores mentiras de Satanás. Essa é a lei que governa o céu. Também curas miraculosas. Mas a pandemia veio e eu fico pensando, onde estavam esses profetas que não curaram as pessoas? Tanta gente morrendo, perdendo a vida. Queridos, olha bem, porque os sinais estão aí, nós precisamos ver. Encontramos falsas pretensões, erguer-se-ão falsos profetas, haverá falsos sonhos e falsas visões. Pregai, porém, a palavra de Deus e não desviais da voz de Deus em sua palavra. Quer que eu diga, todo verdadeiro profeta, ele é provado pela lei e o testemunho. E se eles não falarem, de forma nenhuma verão a alva. Não importa tanto o que o teu pastor, que o teu líder diz, mas aquilo que está escrito na palavra de Deus, um assim diz o Senhor, tem que estar acima do assim diz o homem, não é? Tem-se me mostrado que pretenderão ser especialmente ensinados por Deus e tentarão levar outros por ideias de dever, por ideias erradas, ideias de dever, empreenderão uma obra que Deus nunca pôs sobre eles. O resultado será confusão. Busque cada um a Deus com mais fervor por si mesmo, para que possa compreender individualmente qual é a sua vontade, porque ela está revelada na palavra de Deus. Vamos orar. Bondoso Deus e Pai, nos dê graça para crer na tua palavra e nos manter firme em favor da verdade, em nome de Jesus. Amém.